Olá pessoal, boa tarde para todo mundo, sejam todos, boa noite já, né? Sejam todos muito bem-vindos ao Em Resumo desse dia 11 de abril, nessa terça-feira, em Manaus. A gente começa o Em Resumo de hoje diferente, a gente começa com as informações de polícia e cidades. Primeiro, a gente pede para você curtir e compartilhar essas informações, essa live, convidar os amigos, seus amigos, todo mundo, para que todo mundo fique bem informado com as principais notícias do dia. A gente começa hoje com o imediatoonline.com.br, com o editor aqui do Imediato Online, Israel Conte, que traz as informações de polícia e cidades para a gente. Israel, a gente teve muitas ocorrências, mesmo desde hoje, o final de semana inteiro, mas hoje também teve muitas. Conta para a gente um resumão desse do Imediato. É verdade, Daniel Jordano, olha só. A gente vai começar aqui falando a polícia está pedindo ajuda da sociedade para procurar um casal que assaltou uma drogaria, né? Esse assalto aconteceu na zona norte da cidade e estamos na tela com eles aqui, tá aqui, ó. Esse assalto aconteceu no dia 21 de março e hoje já se completam aí 20 dias e esse casal não foi encontrado ainda. Eles assaltaram uma drogaria na rua Guapo, na primeira etapa da Cidade Nova. Esse crime aconteceu no dia 21 de março, às 18h15. E o delegado Dr. Jeff McDonald solicita o apoio da sociedade aí para buscar, tentar encontrar essas pessoas, né? Você pode ligar aí para o 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Estado, e para tentar ajudar a encontrar esse casal. Seu nome vai ser mantido no mais absoluto sigilo. Esse casal, ele assaltou essa drogaria, a mão armada, e já se passaram 20 dias e eles não conseguiram ser presos ainda. A polícia pede ajuda da sociedade, Daniel Jordano. É importante essa ajuda, essa troca de informações da polícia com a população, até para que os bandidos sejam achados, né? Para que eles sejam presos, porque foi a esposa essas pessoas ao perigo, né? Sim. Então, é importante que esse trabalho da polícia, né? Isso, a sociedade pode colaborar, deve colaborar. Então, se você viu essa foto, está no Imediato Online, você pode acessar aí, ver mais de perto e tentar ajudar a polícia a encontrar esse casal de assaltantes, Daniel. Agora tem caso Iranduba também, aquele incêndio de ontem foi criminoso, a polícia prendeu gente, né? Olha só aqui, ó, essa aqui, vamos sobe lá aqui, por favor. Essa aí é a Miriam Cristina Marques, de 25 anos. Ontem a gente mostrou no Imediato, inclusive, o vídeo da casa pegando fogo, né? E depois a polícia descobriu que foi um incêndio criminoso. O que aconteceu? Essa mulher saiu para uma festa no domingo à noite e só chegou na segunda-feira pela manhã. O marido ficou muito bravo, arremessou o móvel, quebrou a televisão e ela ficou mega chateada e, para se vingar do marido, ateou fogo no colchão. Ateou fogo no colchão, mas antes ela pediu para as crianças saírem. Só que o incêndio se descontrolou, Jordano. E aí pegou fogo na casa de cima, que era de madeira, que foi totalmente destruída, e foi para a casa de baixo também. Tinha gente dentro da casa, a família estava dentro da casa, mas a residência foi totalmente destruída numa avenida principal, em frente ao INSS lá do Iranduba. Ela está presa, vai responder a inquérito por crime de incêndio e já foi para o presídio feminino aqui em Manaus. Agora, a gente vai falar de trânsito agora, né? O Imediato aí, Polícia e Cidades também tem trânsito. Sim. A Loures Cordovil foi interditada. A gente já tinha mostrado esse problema aqui semana passada, parece que se agravou, interditaram tudo por lá, né? Exatamente. Asfalto estava rachado e o muro desabou. Então agora a Semif está reparando, porque aquela área lá, ela pega também o Igarapé dos Franceses, que foi a 1,5 km daquele buracão que abriu na Torquato naquela chuva do dia 5 de abril, lembra? Sim, lembro. Então abriu um buracão lá na Torquato. Causou um transtorno na cidade inteira. E naquele mesmo dia o Imediato mostrou que a Loures Cordovil estava rachando e que haveria o perigo daquele muro desabar, Daniel. E isso aconteceu ontem, hoje a CBF interditou a Loures Cordovil e agora você tem que seguir o desvio aí, que a gente até diz aqui o caminho. Vamos dizer agora aqui pro público. Vamos pro Waze? Vamos só... Antes sobe aqui rapidinho. Vamos só mostrar aqui, ó. Aqui a gente está dizendo aqui, ó. Quem vai para Alvorada vai ter que pegar a Avenida Belmiro Vianês, depois a Pedro Teixeira, para então acessar o Dom Pedro. Então quem vai fazer um U aí, para você poder voltar aí para quem vai para Alvorada, tá certo? Esse é o caminho que a gente recomenda aí. Os agentes de Manaus já estão orientando você aí nesse caminho. Então fica bem mais tranquilo, apesar de você enfrentar um transtorno, porque você vai mudar seu caminho, né? Você, em vez de pegar uma linha reta, vai ter que fazer um U para poder sair lá na frente. Bora, Israel, comigo, para a gente mostrar justamente essa região lá
da Laures Cordovil, ali no Dom Pedro, Sim. aquela região. Vamos mostrar, vamos ampliar a imagem aqui, cadê? A Laures Cordovil, Já tá próxima aqui, ó, Arena tá da aqui, ó. Amazônia. Ó, tá aqui Não tem trânsito porque obviamente está interditado, tá interditado, mas essa região toda aqui vai estar afetada. O trânsito tá fluindo, Israel? 34 km por hora, né, uma velocidade média aí para o horário. Não tem trânsito ali naquela área do lado da Avenida São porque está interditada, né? Então o motorista ele tem que fazer aquele que nós falamos lá, né? Você pega a Belmiro Vianês, depois a Pedro Teixeira, para depois pegar a Avenida Dom Pedro para sair de novo na Laures Cordovil. Mas o trânsito influencia nessa região toda, né? Ali nas proximidades da Arena da Amazônia, a Constantino Neri está um pouco lenta, não está? Isso, 34 km por hora. Né? A gente tem a Djalma Batista aqui também, está vermelhinha. Vamos ver quantos quilômetros a Djalma está rodando. Olha, 17 km por hora. Né? 17 km por hora. A coisa está se complicando aí nessa região da cidade aí, Jordano. Tá certo, então. Obrigado, Israel, pelas informações. Amanhã está de volta aqui com a gente para falar de polícia e cidades. A gente, ainda nessa sessão, também traz outras notícias do ex aí da nossa cidade. Agora a gente vai mudar de polícia e cidades para política. Vamos ao Cadu Carlos Eduardo Matos, porque o governo Temer abriu o cofre e liberou aí em torno de 1,8 bilhões de reais, esse valor mesmo, para emendas parlamentares. Carlos Eduardo Matos de Brasília tem as informações. Cadu, boa noite para você. Parece que agora o governo Temer tem cacife para negociar a aprovação da reforma da Previdência? A gente teve um probleminha na ligação do Cadu, mas a gente explica para você enquanto a gente volta um contato com o Carlos Eduardo Matos, né? Justamente porque o governo Temer tinha uma dificuldade enorme em negociar com o Congresso, né? Na semana passada aqui o BNC deu a informação de que tinha uma situação em que o governo não aprovaria a reforma da Previdência, e aí o governo Temer hoje anunciou aí que liberou aí quase essa verba bilionária para que as emendas parlamentares conseguissem, né, ter esse efeito, digamos assim, para uma possível aprovação da reforma da Previdência polêmica. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil é contra a reforma da Previdência, que inclusive aumenta aí o tempo de aposentadoria, o tempo de contribuição e também a idade mínima de aposentadoria para 65 anos de idade. E aí tem toda uma polêmica. O governo Temer enfrenta aí uma série de problemas, inclusive na base aliada. A gente já tem o Cadu, então vamos para Brasília agora sim. Carlos Eduardo Matos, direto de Brasília. Cadu, o governo Temer tem aí cacife agora para negociar essa reforma tão polêmica, a reforma da Previdência? Boa noite para você em Brasília. Boa noite, Daniel. Aliás, acho que é boa tarde. Aliás, boa noite aí para vocês também em Manaus. Boa noite aos amigos da BNC ao vivo. Daniel, o governo está fazendo de tudo para tentar alimentar 308 deputados, que são votos necessários para aprovar a reforma da Previdência. O governo precisa de 308 votos em 2 turnos, ou seja, precisa de fazer uma grande cruzada em torno da aprovação. E o primeiro passo é essa questão de abrir os recursos para as emendas parlamentares. O presidente da República, Michel Temer, está numa grande cruzada, como eu falei, rumo à aprovação da reforma da Previdência. E após uma conversa com todos os deputados da base governista, o governo antecipou para abril e maio a liberação de recursos na ordem de 1,8 bilhão de reais para atender as emendas parlamentares. Esse recurso deveria ser liberado só em outubro e novembro, Daniel. A partida do presidente para salvar os ânimos dos deputados que estavam insatisfeitos com o contingencionamento dos recursos para atender as emendas parlamentares. A antecipação do recurso foi divulgada por meio de portaria número 163 do Ministério da Fazenda, publicada na última segunda-feira no Diário Oficial da União. Com isso, 1 bilhão de reais serão disponibilizados para emendas parlamentares nesse mês e 800 milhões de reais em maio. Enquanto isso, Daniel, as opiniões se dividem sobre a reforma da Previdência. Apesar de todo
também disse, estaria indecisa, mas os deputados favoráveis ainda são minoria, Daniel. Enquanto isso, o governo segue fazendo acordos para a flexibilização do texto base da reforma da Previdência e também acariciando os deputados da base governista, que mesmo tendo essa liberação das emendas parlamentares, eles não estão satisfeitos com essa reforma. Afinal de contas, o público, a opinião pública, está fazendo uma pressão muito grande, Daniel. Tá certo então, Cadu. Obrigado pelas informações em Brasília. Boa noite. A gente se encontra amanhã, viu? Ok, Daniel. Amanhã a gente fala mais sobre reforma da Previdência, esse assunto que está se afunilando. Semana que vem é a probabilidade de que semana que vem a reforma seja levada para a comissão da reforma, seja finalizada, concluída e apresentada. Mas provavelmente semana que vem tem feriadão também. Eu acho que esse assunto deverá ser esticado para maio, mas até lá tem muito debate e muita pressão política e da opinião pública também. Um abraço, Daniel. Tá certo então, Cadu. Obrigado pelas informações aí do Planalto Central, bncamazonas.com.br, está em Brasília, e aí a gente traz todas as informações para você. Agora a gente volta a falar de trânsito aqui em Manaus. Vamos falar no Waze para a Avenida André Araújo, na região ali da Cefaz. Vamos mostrar quanto é que tem de quilômetros que o motorista consegue desenvolver lá, 6 quilômetros, ou seja, está tudo parado nessa região da Cefaz ali na André Araújo. Na verdade, parte da extensão toda da André Araújo está com trânsito lento, né? Vamos ver como está João Valério, um pouquinho mais de quem vem, quem quer seguir para João Batista, seguindo a João Valério. A Rua Salvador não tem registro, mas a João Valério também não tem registro. A gente consegue chegar, pelo visto o trânsito está pelo menos fluindo por lá, na região da João Valério, ali no cruzamento com a João Batista. Vamos ver como está a João Batista nesse ponto. 23 quilômetros é uma boa, o trânsito está fluindo, mas ainda daquele jeito um pouco lento, né? Constantino Nery nesse trecho já na entrada ali do São Jorge. Vamos ver como está a situação por lá. 16 quilômetros por hora é a máxima que o motorista consegue aí atingir nesse trânsito, nesse momento. E agora que já são 7 horas e 10 minutos, trânsito complicado, viu? Desde as 6h30 a gente tá vendo o trânsito, como é que está na cidade. Desde as 6 horas a gente acompanha a questão do trânsito. Então, paciência, você que tá querendo sair do trabalho, aguarde um pouquinho. A melhor opção é deixar para um pouco mais tarde, que as principais vias da cidade estão aí congestionadas. A gente mantém aqui a situação toda de Brasília. A gente teve hoje aí a situação da repercussão da lista do Fachin. A lista foi divulgada hoje. Tem 3 senadores do Amazonas, Eduardo Braga, Omar Aziz e também Omar Aziz e Vanessa Graziotin estão nessa lista. O deputado Alfredo Nascimento também. E o ex-deputado estadual Heron Bezerra, que ele está na lista como o marido da senadora. Os detalhes todos e principalmente as respostas e as justificativas dos envolvidos nessa lista do Fachin, divulgada hoje. Você acompanha no bncamazonas.com.br. Você acompanha com todas as informações, os detalhes disso tudo. Daqui a pouco também a gente tem a repercussão do Amazonas e também lá em Roraima, com o bncroraima.com.br. O Luiz Valério daqui a pouco traz as informações para a gente sobre essa questão toda aí da lista da Lava Jato, da lista do Fachin, né? A gente já tem o Waze, vamos falar de trânsito enquanto isso. O Waze na zona norte da capital do Amazonas, na Avenida Noel Núteis, ali na região do Parque Sumaúma. O trânsito por lá segue fluindo, mas é lento, né? Sentido centro, 22 quilômetros é o máximo que o motorista consegue chegar por lá. Vamos ver na região aqui, está mais vermelhinho, na região do Terminal 3 da Cidade Nova, 21 quilômetros, então segue o trânsito complicado por lá também. A gente vai seguir aqui o trânsito, já quando entra aqui na Max Teixeira, já fica livre até nas proximidades do cruzamento com a Torquato Tapajós. Lá na Torquato Tapajós, 23 quilômetros é a máxima que o motorista consegue chegar por lá. E aí a gente tem essas informações do trânsito, situação complicada também nas 3 zonas da cidade que a gente viu hoje, trânsito lento. Agora sim a gente vai falar com o bncroraima.com.br, Luiz Valério, que traz as informações. Repercutiu a lista do Fachin aqui no Amazonas, 3 senadores estão na lista, mais um deputado federal. E aí em Roraima, Luiz, o Jucá, mais uma vez, figura nessa lista da Lava Jato. Conta pra gente como foi a repercussão aí em Boa Vista. Boa noite, Luiz. Boa noite, Jordano. Boa noite aos amigos do Resumo. Pois é, o Romero Jucá, mais uma vez, aparece
na lista lamacenta da Lava Jato. Aliás, Romero Jucá e Aécio Neves estão disputando aí o título de senadores mais enlameados da Lava Jato. Novamente, o Romero Jucá entra numa lista de pedido de inquérito apresentado desta vez por Luiz Fachin, o ministro Fachin pedindo a abertura de inquérito contra Romero Jucá e uma lista imensa, 29 senadores, entre eles Aécio Neves. É o 5º pedido de abertura de inquérito contra Romero Jucá. Ou seja, ele está aí no pódio dos políticos acusados de corrupção nesse mega esquema de corrupção desvendado pela Lava Jato. E a repercussão aqui em Roraima, principalmente nas redes sociais, onde as pessoas se pronunciam com mais veemência, tem sido muito grande. Depois da nossa postagem no BNC Roraima, muita gente comentando, muita gente falando de como o senador Romero Jucá acaba sempre figurando na lista de esquemas de corrupção. O que ele tem de influência no Brasil e aqui em Roraima, ele tem de comprometimento com esquemas de corrupção. Falou em esquema de corrupção, Romero Jucá está presente. E não é à toa. Eu, quando era criança, minha avó dizia que onde há fumaça, há fogo. Ou seja, Romero Jucá, de forma recorrente, aparecendo em listas e mais listas, em esquemas e mais esquemas de corrupção, principalmente no que diz respeito à Operação Lava Jato. Certamente, esse vai ser o assunto que se vai falar com muita frequência nos próximos dias. A Veja vai trazer na próxima semana e nós vamos estar repercutindo aqui em Roraima para que as pessoas se conscientizem. Não é possível que de forma recorrente um político apareça tantas vezes em listas de indiciados por corrupção e saia ileso, que a justiça não os condene. Acho que o clamor agora é por condenação. Que existem indícios, que existem provas, que existem delações, que existem contas movimentadas. E até ele já disse que recebeu dinheiro da Odebrecht, segundo ele, legalmente, mas aí esse argumento de que a doação foi legal já caiu por terra, porque até as doações legais para os partidos já ficou comprovado, é uma forma de lavar dinheiro da corrupção. Então cabe ao STF punir severamente todos esses senadores, deputados, ministros do governo Temer, quem quer que seja, que aparecem na lista do ministro Fachin. Agora, Luiz, conta pra gente como é que em todos os escândalos o Jucá está envolvido, né? Em todo o Brasil ele tem uma rejeição muito alta. Conta aí como é que é essa política que ele faz em Roraima, como é que ele consegue ainda manter, aspas, certo poder em determinados setores e como é que é a atuação dele aí? Porque em todo o Brasil ele tem uma rejeição altíssima. E aí em Roraima, como é que é? Olha só, o Romero Jucá é uma figura singularíssima. Ele é muito, mas muito influente aqui em Roraima, como é influente no Brasil. Ele é o chamado político profissional. Ele monta uma estrutura eleitoral e aí consegue, com toda uma ramificação no interior, captar votos. Numa das eleições, eu me lembro bem, foram jogados R$150 mil pela janela de um carro que fazia parte da campanha do senador Romero Jucá. Isso, o carro sendo perseguido pela Polícia Federal. E é nesse esquema de muito dinheiro em jogo que Romero Jucá consegue sucessivos mandatos no Senado. A Lava Jato está deixando claro que tem algo de podre no ar. E isso precisa ser investigado e aprofundado. E Jucá, Renan Calheiros, Aécio Neves, Eulício Oliveira, todo esse pessoal aí precisa ser punido e, na minha opinião, na minha singelíssima opinião, tirado do cenário político. O Brasil não suporta mais esse tipo de político que se elege à base da corrupção. Luiz, e ele vai aí se candidatar ano que vem? Ele tem pretensões políticas ano que vem? Daqui a 6 anos, como é que está esse cenário aí? Eu não entendi a tua pergunta, você pode repetir? Não, Luiz, se ele pode se candidatar ano que vem ou se ele vai esperar daqui a 6 anos, como é que está esse cenário eleitoral para ano que vem aí? Como é que ele está se mexendo? Olha só, a popularidade do Romero Jucá tem caído muito aqui. Ele tem um grupo de pessoas que são apaixonadas por ele, isso é preciso que se diga. Tem pessoas que o defendem, pessoas que vão para as redes sociais e o enaltecem, e mesmo com as sucessivas denúncias, elas dizem que são Romero Jucá, que são apaixonadas por ele, que ele os representa, o que eu acho curioso e lamento muito por isso. Mas o fato é que ele tem essa estrutura profissional, política, ele é bem ramificado, ele tem um
palanque midiático muito grande. São 2 emissoras de televisão, 2 emissoras de rádio, um jornal, enfim. E com base nisso, ele consegue fazer a sua imagem, detonar os adversários e tirar proveito político. Agora, ele me parece preocupado com os resultados da Lava Jato. Eu tenho conhecimento que Romero Jucá tem feito pesquisas diversas no interior, aqui em Boa Vista, já está sondando o cenário para saber como é que vai ser a aceitação do eleitorado para o pleito do próximo ano. Luiz, só para a gente terminar, o mandato do Romero Jucá termina ano que vem, tem 8 anos. Ele termina ano que vem ou ele se prolonga por mais tempo? Termina o ano que vem. Tanto é que ele vai disputar a reeleição, né? Ele vai disputar a reeleição junto com Ângela Portela. São 2 vagas para o Senado. Ângela Portela e Romero Jucá devem tentar a reeleição. Dizem que Ângela Portela pode recuar e disputar um mandato de deputada federal. Eu acho pouco provável. É possível que ela saia a reeleição ao Senado. E Romero Jucá, lógico, não vai abrir mão dessa boca, não vai abrir mão desse papel que ele tem no Congresso Nacional e vai querer mais um cargo de senador. Até porque, se ele perder o mandato de senador, se ele ficar sem mandato, aí vai ficar fácil para a Justiça pegá-lo de vez com base em todas essas denúncias que foram descobertas, que vieram à tona com a Operação Lava Jato. Luiz, a Portela ainda é do Partido dos Trabalhadores, né, do PT? Exato, a Ângela Portela é do Partido dos Trabalhadores, que pode, inclusive, mudar de partido. Dizem, aliás, nós publicamos no BNC Roraima, que Ângela Portela já estuda mudar de partido, porque o PT nacional não estaria mais interessado que ela permanecesse em seus quadros. E Ângela Portela, segundo as informações que nós colhemos, está aí estudando para qual sigla ela deve mudar nos próximos dias. Tá certo então, Luiz. Obrigado pela participação. A gente volta amanhã no mesmo horário, viu? Boa noite para você em Boa Vista. Boa noite, até amanhã então. Portanto, está aí a participação do Luiz Valério, bncroraima.com.br. Você que é de Roraima, muito obrigado pela audiência. E curta e compartilhe essa publicação para que todo mundo aí de Roraima e de Boa Vista fique bem informado. Agora vamos para o bncamazonas.com.br. Vamos falar de Zona Franca de Manaus, porque tem notícia boa, né? A indústria da Zona Franca, as indústrias da Zona Franca de Manaus teve um crescimento aí de 6,8%. É um crescimento expressivo, principalmente em relação à crise econômica que o país vive há cerca de 3 anos, né? Então é um crescimento, um bom sinal, segundo os analistas de economia, e o Amazonas está entre os estados que têm a maior reação na produção industrial, no polo industrial de Manaus. Isso reflete emprego e renda, né? Então tomara que siga aí essa tendência de crescimento. Ainda em bncamazonas.com.br, vamos dar a tela para falar sobre o DB, que ele foi condenado a pagar 550 mil reais, quase mais de R$500 milhão em multa, porque não contratou pessoas com deficiência ou reabilitadas. A condenação foi feita pela Justiça do Trabalho. Dentro da decisão, o desembargador relator afirmou que a empresa até poderia fazer um contrato, um convênio com organizações que têm que pode auxiliar esse tipo de trabalho, e não fez. Por isso, essa rede de supermercados importante aqui na cidade foi condenada a pagar mais de R$500 milhões aí em multas e indenizações. Os detalhes todos em bncamazonas.com.br. Vale lembrar que a decisão cabe recurso. A gente termina o resumo de hoje agradecendo ao seu like, ao seu compartilhamento. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. A gente volta amanhã a partir das 18 horas. BNC, você precisa saber. Sabe aquele feijãozinho gostoso com um arroz bem soltinho que só tem na nossa casa? Com um peixinho então, hein? Agora muitos destes produtos básicos devem sair a um preço mais barato pra gente. Tudo porque o governo do Amazonas reduziu os impostos da cesta básica. Veja os itens que devem ter desconto, compare os preços e fiscalize também. É o seu direito de pagar menos pelo que alimenta a sua família todos os dias. Governo do Amazonas. Governo das pessoas. Olá! Para investir em infraestrutura, o governo de Roraima teve que negociar dívidas da gestão passada que não prestou conta de recursos federais.
Agora, já foram investidos mais de 30 milhões de reais na recuperação de pontes e estradas. Na região sul, os 65 quilômetros da BR-210 entre Novo Paraíso e São João da Baliza estão recebendo asfalto de qualidade. O pessoal sofreu muito sem esse asfalto. Agora tá muito bom, porque antigamente ou era na poeira ou era na lama. Em Caroebe, o asfaltamento de 10 quilômetros da Vicinal 5 viabiliza o escoamento da produção de banana e beneficia 150 famílias da região. Há 34 anos a gente puxava banana aqui numa carrocinha 3, 4 quilômetros de a pé. É uma façanha a gente já ter esses 10 quilômetros de asfalto. Por lá, o governo também está reconstruindo a ponte sobre o rio Jatapuzinho na Vicinal 34. Isso é Roraima em ação. Governo de Roraima. A vontade faz acontecer.